Fala aí, magos e feiticeiros do canal. Eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta que a gente pode usar para programar em Python, principalmente para análise de dados, para quando você não tem um computador bom o suficiente para rodar um notebook do Jupyter, por exemplo, tá? Essa ferramenta aí, como vocês já viram no título, é o Google Colab. Então, para você acessar ela, é só você acessar o Colab, pesquisar Colab no Google. Colab de colaboração, né? E aqui a gente vai ter, aqui Open Colab, a gente vai ter uma interface muito parecida com uma interface do notebook Jupyter, né? A gente vai poder fazer nossos códigos em Python. Mas antes queria só deixar o adentro, que é o seguinte, o Google Colab ele não vai ser a ferramenta perfeita para você usar em Python sempre. Existem casos que é melhor a gente usar Python na nossa máquina do que aqui no Colab. Quais são esses casos? Primeira coisa, a gente pode usar o Google Colab para códigos do Python em geral, assim, a sintaxe básica. Então, se você está aprendendo Python na faculdade, isso aqui vai ser uma mão na roda para você. Outra coisa, quando a gente está usando para análise de dados, a gente consegue também usar o Colab para fazer tudo, não tudo, quase tudo que a gente tem. Todas as ferramentas e bibliotecas que a gente tem para fazer análise de dados, essa área de ciência de dados, principalmente o Pandas, né? Que hoje é uma das principais ferramentas para a gente fazer análise de dados. Só que o Google Colab, para você entender como ele funciona, ele é um ambiente virtual em que você não está usando o potencial da sua máquina. Você está usando o potencial da máquina do Google. É uma máquina do Google que disponibiliza para você por meio de uma internet rápida. Você precisa ter internet, tá? Por meio de uma internet, você consegue acessar a máquina deles e programar lá. Então, assim, o Google Colab não vai ser interessante quando você vai precisar de coisa da sua máquina, como, por exemplo, usar Python para fazer automação, né? Você não consegue fazer isso muito bem aqui. Até dá para fazer algumas coisas, mas não é o ideal. E você também não consegue quando você quer usar o Python para desenvolvimento, tanto quanto back-end quanto front-end, né? Aqui o Google Colab ele funciona como se fosse o notebook do Jupyter. Você cria notebooks e nesses notebooks você vai programando coisas sequencialmente. Então fica muito mais fácil para quando você quer usar análise de dados. Então aqui a gente programa por blocos, né? Então a gente tem blocos de código e blocos de texto, que são muito úteis para a gente fazer o comentário do nosso código. Então vou começar aqui colocando aqui em cima um código de texto e vou colocar aqui. Aqui é um editor comum do Google, então a gente vai colocar assim, meu primeiro código. Pronto. Quando a gente entrar aqui pro de código, ele já vai estar aqui. A gente pode editar isso. Se a gente colocar o texto aqui entre asterístico, a gente vai transformar em itálico. Se a gente colocar entre asterístico duplo, a gente transforma o texto em negrito, né? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue aqui fazer a sintaxe. Como eu falei para vocês, a gente consegue aqui fazer a sintaxe básica do Python aqui. Como, por exemplo, eu vou dar um print hello world. Ctrl Enter para rodar isso aqui, é o comando que a gente tem para rodar isso aqui. Quando você começar, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai estar conectando com o computador lá do Google. Pode ver que se você rodar de novo, ele vai rodar mais rápido. A gente pode aqui fazer, por exemplo, posso chamar isso aqui de... Eu posso chamar uma variável de hello world e depois printar essa variável. Sintaxe básica do Python, né? minúsculo. Printar essa variável, a gente pode fazer cálculos aqui, por exemplo, x é igual a 2, y é igual a 1. E eu quero saber, quero printar x mais y. Vai dar 3, tá certo?
posso tirar uma média aqui, dividindo esse número aqui pela quantidade de valores que a gente tem, direto aqui no print. Ou eu posso chamar uma outra variável para fazer isso, como por exemplo a variável z. E aí depois eu só chamo a z. Enfim, muita coisa a gente consegue fazer aqui. Você pode aprender Python aqui facilmente, tá? A média aqui deles. Aqui a gente usa isso bastante para aprender Python, a sintaxe simples do Python. Porém, quando a gente está falando de análise de dados, ciência de dados, isso aqui é muito útil para a gente fazer porque o Google Colab ele é ligado diretamente no seu Drive. Então, por exemplo, em um notebook normal do Jupyter, você colocaria um import pandas. A gente vai importar aqui a biblioteca pandas, que acaba sendo muito útil para a gente na análise de dados. É muito difícil fugir disso aqui, você vai bater a análise de dados, você vai acabar mexendo com isso. E aí a gente tem o costume de trabalhar com os data frames, que são as tabelas, né? Então eu vou criar como uma variável um data frame, a gente vai dar ponto um pd read, que ele vai ler, e aqui dentro das aspas, a gente colocaria no nosso notebook Jupyter o caminho que isso aqui está no nosso computador. Porém, aqui no Google Colab, então aqui o que eu posso fazer? Eu posso pegar um arquivo do Excel, e já esse arquivo aqui, aula 01 Colab, já está salvo na minha máquina. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu Google Drive e vou jogar aqui para a aula que eu quero. Esse aqui é outra coisa, deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou literalmente jogar o arquivo que eu quero, que no caso tá aqui, aula 1 Colab XLL, XLSX, que é a extensão de arquivo do Excel. E aí eu já vou conseguir abrir esse arquivo lá no meu notebook Jupyter. Aqui no meu notebook Jupyter eu não posso usar esse pd.read, eu preciso usar, eu coloquei errado aqui, ó, pd.read Excel, que ele leria aquela planilha que eu acabei de baixar e jogar no meu Drive. Aí o que acontece? Para eu jogar aqui, se eu tivesse no meu notebook normal, no meu notebook do Jupyter, eu jogaria o caminho dela aqui no meu computador. Como eu tô aqui no Excel, no Colab, eu vou abrir aqui esse menu aqui e vou abrir aqui em arquivos. Vai aparecer assim para você. Você vai clicar aqui em montar Drive. Aí vai aparecer conectar com o Google Drive, você conecta. Deixa eu montar aqui. Pronto, meu drive já apareceu aqui. Nisso eu vou procurar o caminho que eu joguei no drive, aquela aula que eu mostrei. E aqui eu tenho essa opção aqui, copiar caminho. Bem, copio o caminho aqui. Depois eu vou dar um display nesse DF. Aí assim que eu dou um display nesse DF aqui, ele vai aparecer aqui para mim a mesma coluna, a mesma tabela que eu tinha aqui, só que como um data frame. Eu começar a trabalhar e fazer as coisas em cima disso. Bom, assim você já consegue trabalhar igual um notebook Jupyter. Lembrando que isso aqui é muito útil, principalmente para quando seu computador não é muito bom, e aí você precisa de uma opção remota para fazer isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, fortalece aí o canal com a gente, se inscreve e manda para alguém que está precisando programar e ter um computador ruim para isso, tá? É isso aí. Tchau, tchau.